Olá, e aí, tudo bem com você? No último vídeo, nós paramos contando que Moisés e Arão buscaram ao povo para dizer para eles as promessas que Deus tinha, né? O que Deus tinha prometido a eles. E nisso, eles despertaram no coração daquelas pessoas o desejo por essa terra prometida e o interesse de ir até lá, né? De enfrentar o que precisasse enfrentar para ir em busca do que Deus havia prometido para eles. E assim, Moisés e Arão foram até o rei, até o faraó, falar com ele, para que ele libertasse o povo, né? O povo até então, eles estavam sendo submetidos ao faraó, então precisava da autorização dele para que esse povo pudesse sair. Se você não sabe, eu não sei se eu comentei nos vídeos anteriores, mas cabe frisar que a quantidade de pessoas, a quantidade de hebreus que viviam no Egito era muito numerosa, então era um impacto significativo. E o faraó, ele tinha muito medo desse povo se rebelar contra ele, então era um problema ter aquele povo ali, mas ao mesmo tempo ele tinha medo de libertar esse povo e o que seria que esse povo poderia fazer contra eles. E aí então, ao chegar até o faraó, né, pedindo a libertação daquele povo, conforme as promessas de Deus, o faraó simplesmente olhou e disse: quem são vocês? Eu não os conheço e não deixarei com que esse povo saia. E aí ele começou então a, vamos dizer assim, implicar ainda mais com aquele povo, submetendo-os a ainda mais trabalho. Eles já eram, né, tratados como escravos, só que o trabalho piorou, eles eram submetidos agora ao regime mais rigoroso. O faraó achava que eles estavam ociosos demais, por isso estavam com ideias e desejos mirabolantes, né, de poder sair daquela terra. Então ele pensava: vou submetê-los então a mais trabalho, a um regime ainda mais duro, para que assim eles possam se concentrar no trabalho e dispersar esse pensamento. No entanto, a gente sabe que esse pensamento não veio do povo, veio de Deus, né? E ali eles tinham um dos trabalhos que eles realizavam era fabricar tijolos. Só que, no entanto, para fabricar esses tijolos, até então eles recebiam a palha e a partir da palha eles fabricavam os tijolos. No entanto, a partir daquele momento, o recado foi dado: ninguém oferece mais palha para esse povo. Esse povo terá que procurar a palha e fabricar os tijolos no mesmo prazo, no mesmo período de tempo, né? A jornada de trabalho permaneceria a mesma para que fizesse muito mais do que era feito antes. E aí o povo, eles ficaram extremamente angustiados, porque o sofrimento os atormentava, né, o tempo todo. Eles eram zombados pelos egípcios, né, que os tratavam mal, que ficavam zombando dessa ideia deles de ir embora, das profecias de ir embora. E ali os anciãos, eles tentavam ficar reforçando na mente daquelas pessoas a promessa que Deus tinha feito, sustentando a fé deles diante de todo aquele caos que eles viviam, né? E aí Moisés, não suportando mais ver a angústia daquele povo, recorreu ao Senhor mais uma vez: Senhor, o Senhor nos prometeu que nos tiraria daqui, mas até agora nada. Esse faraó, ele não irá nos libertar. O que o Senhor tem para nós, a nossa situação, a situação desse povo só piorou depois da nossa primeira tentativa, né, de pedir a liberdade. E aí, então, Deus mandou um recado para os israelitas dizendo: olha, eu sou Deus e eu os libertarei. Mas eles estavam vivendo tremenda angústia que eles sequer deram ouvidos a isso, né? Eles não se importaram tanto com isso, porque eles não conseguiam enxergar que em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas lutas, eles ainda assim seriam libertos. Então, Deus mandou com que Moisés e Arão fossem novamente falar com o faraó. Moisés e Arão já foram lá sabendo que Faraó não iria libertar aquele povo, assim como da outra vez, dessa vez nada mudaria. E aí o Faraó, então o rei, ele pediu uma prova, pediu que eles, nos dê uma prova de que vocês servem realmente a esse Deus verdadeiro e que vocês realmente estão do lado do Deus que é o Deus verdadeiro que seja, né? Pediu que eles então dessem uma prova. E assim, eles lançaram a vara para que essa vara se transformasse em serpente, e assim aconteceu. No entanto, o rei chamou sábios e encantadores para que eles pudessem tentar ver se eles também faziam isso.
E eles ali fizeram através de truques, né? Eles conseguiam fazer aquilo. Só que ainda assim, diante disso, a serpente que foi jogada pela vara de Moisés e Arão, ela engoliu as demais, mostrando a soberania de Deus ali naquela pequena atitude, né? Só que o faraó, ele não queria nem mais ouvir nada, muito menos ver Moisés e Arão na frente dele, os expulsou dali, dizendo que não libertaria jamais aquele povo. E aí, a partir disso, Deus então disse, olha, o que nós podemos resolver, né, vamos dizer assim, amigavelmente, nós tentamos, mas não foi possível. Então, vamos partir para as medidas drásticas, para que a gente faça com que o faraó liberte o povo. E aí a gente tem as 10 pragas do Egito. E aí o que eu queria te dizer é, as 10 pragas, a gente vai passar por elas aqui rapidamente, mas se vocês quiserem, vocês comentem aí no chat que a gente pode depois trazer um vídeo especificadamente sobre cada uma dessas pragas, como exatamente foi. Mas falando sobre as 10 pragas, quais eram, né? Sangue no rio, o rio se transformou em sangue, rãs, piolhos, um enxame de moscas, morte dos rebanhos, feridas purulentas na pele, granizos, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Lembrando que essas 10 pragas, elas acometeram somente o povo egípcio. Os hebreus, os israelitas, eles se manteram imunes o tempo todo a tudo que aconteceu. Eles foram respaldados e protegidos. Então, tudo aquilo acometeu somente aos egípcios e aquele povo sofreu demais com tudo que aconteceu, né? A última praga, que foi a morte dos primogênitos, levou alguém das suas próprias famílias. E cada vez que acontecia uma dessas pragas, o rei falava, olha, peça ao seu Deus para que cesse, que eu libertarei. E aí, quando cessava, eles voltavam atrás e não libertava. E assim foi indo. Por isso que ao final foram 10 pragas, que foram 10 meios que Deus quis mostrar para aquele povo, para o povo e também para o faraó, que ele era o Deus verdadeiro. E aí você pode se perguntar, será que Deus precisava de medidas tão drásticas? Será que Deus precisava ter atormentado tanto esse povo assim? Primeiro que a gente viu que de forma pacífica o povo não seria ali liberto. E segundo, que era uma oportunidade que Deus dava de salvação para aquele povo. A gente viu nos vídeos anteriores que o povo egípcio era um povo de adoração a deuses, a imagens, esculturas, um povo que seguia outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro. Então, através desses sinais, eram eventos muito claros de quem era o Deus verdadeiro. Deus ali dava oportunidade para que o faraó, o rei e também aquele povo se voltasse a ele e o recebesse como Deus verdadeiro. Então essas pragas também foram uma oportunidade de salvação daquele povo que Deus estava concedendo. E aí eu vou encerrar esse vídeo aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até logo!